lá, também já tem a mensagem de domingo. Se você quiser revisar o propósito de Deus sobre a sua vida, você também já pode ouvir, também está com um som ótimo. E hoje também, eu acredito que teremos um som bom, e depois você vai poder assistir novamente no YouTube, ou compartilhar com alguém para que seja abençoado no nome de Jesus. Amém, irmãos? Gostaria que você se colocasse de pé. Hoje nós começamos uma campanha de 7 semanas. Faz tempo que eu não faço isso aqui na igreja, acho que faz muito tempo que eu não faço campanha. Eu cresci fazendo campanha. Quem aqui também fazia campanha, desde pequenininha aqui? A Noemi eu sei que fazia, né, Noemi? Noemi é da minha época. Quem mais? Vocês também, né? Os mais velhos de igreja. Sabe, irmãos, e às vezes a gente precisa ter propósito, colocar na mão de Deus algumas coisas para que a gente possa viver milagres. E durante 7 dias nós iremos entender algumas pedras que precisam ser tiradas. Algumas coisas que nós precisamos arrancar da nossa vida e trazer à tona aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem preparado. Mas às vezes nós não conseguimos vencer em algumas áreas porque nós deixamos a pedra. E o que é a pedra, pastor? E eu não vou pregar sobre isso hoje. Mas a pedra é aquilo que eu e você podemos fazer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele virou para as pessoas que estavam ali e disse: tire a pedra. E eu te pergunto, o que era mais fácil fazer? Ressuscitar Lázaro ou Jesus mandar com que a pedra saísse? Era muito mais fácil Jesus mandar a pedra sair. Mas ele não manda a pedra sair. Ele apenas manda que as pessoas tirassem a pedra. E naquela hora ele estava dando um ensinamento para nós, dizendo assim: a pedra é a sua parte. É aquilo que você precisa fazer. Porque o milagre é Deus que faz. Diga para a pessoa que está do teu lado: o milagre é Deus que faz. O impossível é Deus que faz. E eu gostaria que você colocasse a mão na altura do seu coração. E você fizesse um propósito com Deus para estar aqui nas próximas 7 semanas. Nas próximas 7 quarta-feiras, dizendo para Deus: Deus, eu quero viver algo novo, eu quero viver milagres sobre a minha vida, eu quero viver cura sobre a minha vida, eu quero viver libertação sobre a minha vida, eu quero viver algo transformador sobre a minha casa. Quem sabe durante esses 7 dias você faz um propósito com Deus para que você receba a cura ou para que Deus realize algum sonho da sua vida. Eu não sei o que você vai pedir. Mas faça um propósito com Deus agora e diga para Deus: Deus, eu vou estar aqui nas próximas 7 semanas e eu vou colocar na tua presença, Pai, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos um propósito de estar aqui, ó Pai, nas próximas 7 semanas. Senhor, sem falhar, sem hesitar, chuva, o que for, ó Pai, que nada nos impeça, ó Pai, e que nós possamos estar aqui. E ao término dessas 7 semanas, ó Pai, que nós possamos viver o milagre, ó Pai, assim como Lázaro viveu o milagre, assim também nós possamos viver milagres sobre nossas vidas. Que o Senhor abençoe os seus filhos agora. Que o Senhor dê a eles, ó Pai, aquilo que eles tanto têm sonhado e que eles possam viver o milagre em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Enquanto você procura dar um glória a Deus aí, dá um aleluia, irmãos. Isaías 53, no versos 1. Diz assim, ó: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte. Em outras traduções vai estar: quem deu crédito à nossa pregação.
e a quem se estendeu o braço forte do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que nessa hora, Pai, o Senhor fale conosco. Que a Tua palavra venha de encontro às nossas vidas, ó Pai, que nós possamos viver milagres. E que nessa noite haja, Pai, uma porção de fé que venha sobre nossas vidas, que venha sobre nossos corações, ó Pai, para que nós possamos viver, ó Pai, a Tua palavra. Não apenas conhecê-la, não apenas, ó Pai, entendê-la, mas vivê-la, Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar, ao sentar, aplauda e glorifique o nome do Senhor Jesus. O mais forte que você puder, aplauda Ele. Hoje eu quero falar da primeira pedra que nós temos que tirar, e eu não poderia começar por pedra diferente. A falta de fé. Porque a palavra do Senhor nos mostra em todo tempo que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, nós precisamos de fé para que o agir de Deus seja sobre nossas vidas. Eu gosto sempre, quando eu vou falar de rever a nossa fé, rever a fé que temos em Deus, eu gosto sempre de lembrar daquele homem que com muita humildade chegou diante de Jesus e falou assim: eu não creio, eu não tenho fé. Eu não tenho fé para ver o meu filho curado, eu não tenho fé. E Jesus poderia virar para aquele homem e falar assim: então eu vou orar pelo teu filho e aí você vai crer. Mas Jesus não faz isso. Jesus ora primeiro pelo Pai, para que ele voltasse a ter fé, para que ele voltasse a acreditar, para que ele voltasse a entender que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos sobre nossas vidas. Então Jesus ora primeiro pelo Pai, para depois orar para o Filho. E perceba que o texto que nós lemos em Isaías, ele fala assim: quem deu crédito, ou em outras palavras ele está dizendo, quem creu na palavra de Deus, quem creu na pregação que nós falamos, quem acreditou, quem confiou na palavra de Deus de verdade. Essa é a primeira pergunta que Isaías faz aqui para mim e para você. Você está acreditando na palavra de Deus ainda? Você acredita que Deus pode te curar ainda? Você acredita que Deus pode fazer um milagre ainda sobre a sua vida? Você acredita que Deus pode transformar essa situação na sua vida? Sabe, irmãos, nós não fomos convidados apenas para uma reunião de amigos, não. Nós fomos convidados a servir a um Deus que pode fazer milagres sobre nossas vidas. Mas ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ao longo desses anos da minha caminhada cristã, eu já vi muita gente ser curada e outras não. E às vezes eu não entendia por que algumas pessoas eram curadas e outras não. E o texto ele me mostra que algumas pessoas dão crédito, algumas pessoas creem, algumas pessoas têm fé, elas pagam um preço para viver. Irmãos, acho que semana passada, uma vez semana passada e outra vez essa semana, eu não sei nem para onde esse rapaz vai, se é o mesmo, se é o segundo, mas eu vi aqui na SP, não sei se mais alguém chegou a ver, um cara com uma cruz, andando pela estrada ali, mais ou menos a cruz devia ter uns 5, 6 metros. Uns 5, 6 metros de comprimento, eu não sei se é o mesmo, parecia muito parecida assim a cruz. Atrás assim tinha uma rodinha, aqui tinha um suportezinho para ele poder só ir empurrando, ele não carregava a cruz, mas ele ia empurrando. E eu não estou aqui dizendo para você fazer promessa ou pagar penitência, mas de uma certa forma aquele homem estava crendo. De repente, crendo na coisa errada. E aí que entra o segundo, daqui a pouco eu vou entrar nisso daí, quer dizer.
de repente crendo em algo que não possa fazer algo transformador na vida dele, mas ele estava crendo. Mas Isaías completa, ele fala assim: a quem se estendeu o braço forte do Senhor? Essas duas perguntas revelam que são poucas pessoas que creem na mensagem de Cristo. E por isso são poucas pessoas que experimentam o braço forte do Senhor. E o braço aqui significa o poder de Deus. Nem todos veem a manifestação do poder de Deus. Por quê, pastor? Porque às vezes falta fé. Às vezes crê para ser salvo. Às vezes crê para uma determinada coisa. Às vezes crê para que Deus faça até um ponto, mas a partir daquele ali não. Eu não sei se Deus pode fazer. Eu quero te dar uma boa notícia. O Deus que nós servimos é o Deus que faz o impossível acontecer. Mas nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer o impossível. Para que o braço forte, para que o poder de Deus possa agir sobre nossas vidas. Agora, pastor, se muitos deixam de ver o poder de Deus operar, agir, fazer maravilhas. Por que é que isso acontece? O que nós podemos fazer, pastor, para mudar essa situação? O apóstolo Paulo nos ensina. Romanos capítulo 10, no versos 17. Romanos capítulo 10, versos 17 diz: portanto a fé vem por ouvir isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Em outra versão vai estar: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo nos dá duas lições aqui. Ele nos dá dois ensinamentos para nós entendermos como nós podemos viver milagres, como nós podemos viver através do poder de Deus agindo sobre nossas vidas. Primeiro ele fala assim: a fé vem por ouvir. Põe a mão sobre os teus ouvidos e fala assim: eu preciso ouvir bem. Aqui é por esse motivo que a frase a fé vem por ouvir significa literalmente que a fé vem por ouvir a mensagem. Ela não tem outro tipo de tradução, ela não tem outro tipo de significado, não. A fé vem mesmo por nós ouvirmos a mensagem, por nós nos alimentarmos dela. Eu costumo dizer que quem fica ouvindo música do mundo, e aqui eu nem vou entrar em pecado ou não pecado, não quero nem entrar nesse. Mas só para você entender, quando o camarada fica ouvindo música do mundo, ele se alimenta daquilo, ele fica ouvindo aquilo, ele passa a crer naquilo, ele passa a acreditar que aquilo vai acontecer. Qualquer coisa que muda, qualquer coisa fora daquilo ali, ele já começa a falar: aconteceu alguma coisa. Se escuta rock, ele já acha que alguém vai matar, que alguém vai fazer. Se escuta sertanejo, ele já acha que alguém está chifrando ou alguém vai chifrar. Porque a fé, aquilo que nós acreditamos, vem por ouvir. Então tome cuidado, porque às vezes você está ouvindo outras coisas e acreditando em outras coisas que não é o poder de Deus, que não é a palavra de Deus. Às vezes você está acreditando que... Eu vou contar uma experiência, eu já contei aqui na igreja, mas para os mais novos, Deus me deu uma lição muito grande. Logo quando eu saí para o ministério, eu era líder dos jovens na igreja, estava arrebentando com os jovens. Nós tínhamos 100 jovens na igreja na época.
trabalho fenomenal com os jovens. Aí eu fui assumir uma congregação. Aí todo mundo chegou para mim e falou assim: você é o cara, você é fera, você é melhor que seu pai, você vai ver só. E eu acreditei naquilo, irmão. Eu deixei me ouvir por aquilo, eu acreditei demais naquilo. Eu tive a ousadia de chegar para o meu pai e falar assim: eu vou arrebentar, o senhor vai ver só. Ah, que lição que Deus dá na gente. De fato, quando nós começamos, a igreja começou a crescer, crescer, crescer. Mas daqui a pouco Deus falou: agora eu vou te ensinar. Sabe, irmãos, eu me deixei me alimentar. A minha fé estava na minha capacidade. A minha fé estava naquilo que os outros estavam dizendo, porque eu ouvi a mensagem que eles estavam dizendo. Então, a fé vem pelo ouvir. Mas perceba que o apóstolo Paulo nos dá uma segunda lição, que não é apenas ouvir qualquer coisa, é ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Deus. Porque se você ouvir coisas erradas, você vai ter fé em coisas erradas. Mas quando você ouve a palavra de Deus, ouve com fé, ouve e acredita naquilo que Deus pode fazer, o milagre acontece. A sua fé é restaurada, você começa a crer: Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer o impossível, Deus vai transformar, Deus vai fazer um milagre. Porque você está se alimentando da palavra de Deus. Jó nos dá uma lição quando ele diz assim: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora é diferente, eu ando com Ele, eu conheço Ele, eu sei como Ele é. Eu tinha uma fé apenas de ouvir, mas eu tenho uma fé agora de ouvir, mas de ver Ele fazendo. Sabe, irmãos, quando nós entendemos isso, que eu preciso me alimentar da palavra de Deus, você começa a podar muita coisa que entra no seu ouvido. Sabe, irmãos, eu conversava com uma pessoa alguns tempos atrás, e sempre eu falava de algo que eu queria fazer, e sempre essa pessoa falava: não dá, não sei o que tem, não vai, isso não dá certo. Eu falei: eu não falo mais. Por que, pastor, o senhor não fala mais? Porque se eu falar, ele vai tentar me fazer crer que não é possível acontecer. Mas enquanto Deus está falando que Ele pode fazer um milagre, que Ele pode fazer o impossível, que Ele pode transformar, que Ele pode libertar, que Ele pode fazer tudo aquilo que nós precisamos, eu preciso continuar crendo na palavra de Deus. Pastor, mas o médico já falou para mim que não dá, que não tem cura, pastor. Bate no ombro do teu irmão e fala assim: acalma-te. Fala para ele, bate no ombro dele e fala assim: acalma-te. Porque o médico dos médicos ainda é poderoso para curar. Pastor, estou preso nisso, estou preso numa redoma e não consigo ser liberto. O nosso Deus, Ele é poderoso para libertar você do que quer que seja. Seja qual o vício for na sua vida, seja qual o demônio tem tentado contra você, o Deus que nós servimos é um Deus que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não é preso a nada quando você conhece a Cristo. Por isso que quando nós conhecemos a Cristo, nós somos libertos, nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. Tem gente que é viciado no cigarro e ele é preso naquilo. Você chega para ele e fala assim: para, ele fala: não, eu paro a hora que eu quiser, mas ele nunca consegue parar, porque ele é preso naquilo. Mas quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a palavra, ela traz sobre a nossa vida a libertação. Põe a mão sobre a sua cabeça e fala assim: a palavra de Deus, o poder de Deus,
liberta a minha vida de todos os males. Mas a primeira pedra que você precisa tirar hoje, para que Deus possa agir em cada área da sua vida, é você ter fé. Tire a falta de fé de você. Quem sabe hoje você vai ter que dizer para Deus: Deus, renova a minha fé. Porque teremos dias aqui que nós iremos orar por cura, e eu quero que você viva a cura sobre a sua vida no nome de Jesus. Teremos dias aqui que iremos orar por libertação, e eu quero que você seja liberto de todos os males desse mundo. Mas você precisa ter fé. Porque quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. E quando eu agrado a Deus, eu dou liberdade para Deus agir. Ninguém pode com Deus quando eu deixo Deus agir sobre a minha vida. Quando eu tenho fé no meu coração. Quem deu crédito à nossa pregação? Você está ouvindo essa palavra hoje? E a pergunta que eu te faço é a mesma que Isaías fez. Quem deu crédito? Você pode crer, você pode colocar fé no teu coração e falar assim: eu vou fazer essas 7 semanas e vou viver milagres de Deus sobre a minha vida. Mas você pode ouvir essa mensagem e ficar se perguntando: será que é comigo? Será que eu posso? O problema nosso é o será. Pedro não pergunta para Jesus. Ele não fala assim: Jesus, será que se eu pôr os pés sobre as águas, eu não vou cair? Ele simplesmente põe o pé sobre as águas. Pastor, por que ele põe? Porque ele sabe. Ele sabe que se Deus falou, se Jesus falou, um milagre acontece. Qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você necessita? Eu vim aqui nessa noite para dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será para sempre o mesmo Cristo que nós conhecemos. Nas próximas semanas nós iremos falar sobre libertação, paz, prosperidade, conquista, alegria, saúde. Para cada dia um tema. Mas o primeiro passo que você precisa dar nessa caminhada é ter fé. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Coloque a mão na altura do seu coração e feche os teus olhos por um instante. Antes de eu orar por você, antes de eu impor as mãos sobre a sua vida, faça uma análise de você. Veja o tamanho da sua fé. Veja o quanto você está crendo em Deus. Veja o quanto você está crendo no Senhor. Se de repente a tua fé está pequena, então fale para Deus agora: Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, peça para Deus nessa hora. Ninguém melhor do que você para se autoconhecer e auto-entender o que você precisa ajustar. O que é que você acredita que Deus pode fazer? O que é que você não está acreditando mais que Deus pode fazer? Está na hora de você contar para Deus. Como aquele homem contou para Deus. Ou melhor, como aquele homem contou para Jesus, e ao contar para Jesus, Jesus orou por ele. E a fé voltou ao coração dele. Se for preciso, peça para o Senhor agora: Senhor, traz a minha fé de volta. Traz a minha fé de volta.
Quem sabe você precisa dizer: Senhor, eu já passei por tanta coisa que eu achava que deveria ter acontecido, não aconteceu ainda, tanta coisa que eu desejava que não aconteceu, ó Pai, que a minha fé foi minando. Fale para Deus: Deus, eu preciso que o Senhor volte, que eu volte a crer, que eu volte a acreditar. Pai. Onde você está mesmo. E eu não vou pedir para que você saia do seu lugar, só vou pedir que toda a igreja fique de olhos fechados. Mas você que precisa, nessa hora, que Deus aumente a tua fé, que você volte a crer que Deus pode fazer o impossível sobre a sua vida. Eu quero que você levante a sua mão. Levante a sua mão direita. Você que precisa dizer: Deus, eu quero voltar a crer. Fale para Deus agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Há mãos levantadas, ó Pai. Como aquele pai que disse ao Pai que precisava ter fé no coração deles. Como aquele pai que pediu para o Senhor, ó Pai, e disse que ele não tinha fé. Alguns dos seus filhos estão pedindo nessa noite: renova a fé deles, ó Pai. Senhor, toda decepção, toda, Senhor, frustração agora, que seja arrancada, que seja tirada do coração deles agora, no nome de Jesus, ó Pai. E que o teu rio comece a fluir, ó Pai, dentro da vida deles. Que o teu Espírito Santo comece a fluir sobre eles, ó Pai, aumentando a fé no coração deles, para que eles possam voltar a crer, que eles possam voltar a confiar, que eles possam voltar a acreditar em Ti, ó Pai. Faz o impossível, ó Pai. Eu não consigo aumentar a fé deles, mas o Teu Espírito Santo consegue. Pai, eu não consigo mexer na fé deles, mas o Senhor pode tudo isso, Pai. E eu peço nessa hora, aumenta a fé deles, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que você entre no corredor. Eu quero orar, eu quero ungir a sua vida nessa noite.